feliz, né, pelo convite que o irmão Valdir, né, confiou a mim, e grato a Deus também por essa oportunidade de estar aqui com a igreja neste dia de domingo, um dia especial também, né, para as irmãs, que é o dia da mulher. E fez-se interessante, né, falar sobre uma mulher que foi uma bênção, né, na Bíblia, uma bênção para todas as irmãs, né, todas as mulheres crentes. Então eu gostaria de convidar a igreja a nós abrirmos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Eu estou na versão revista corrigida, a Arquita. Glória a Deus. É a minha primeira vez aqui trazendo a palavra aqui na igreja. Peço que os irmãos entendam, tá, um pouco do nervosismo, um pouco da... Enfim, é uma responsabilidade muito grande, né? E ela pesa, né, sobre os nossos ombros. Mas eu espero que Deus consiga me usar e consiga também abrir o coração, né, de todos, para que a gente venha aprender um pouco mais, né? Mesmo a palavra sendo a mesma, ela se renova a cada dia, a gente sempre pode aprender uma coisa nova, né? Glória a Deus. Vamos ler então o livro de Gênesis, capítulo 17 e versículo 15. Que diz assim a palavra do Senhor: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E aí, para finalizar, e disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Glória a Deus. Amém. A gente vê aqui, né, no capítulo 17 como um todo, né, Deus fazendo uma aliança com Abraão, começa falando com ele no início deste capítulo, e também Abraão e Sara sendo uma carne só, né, não poderia apenas restringir apenas a Abraão, né, essa mudança. Abrão tornou-se a chamar Abraão, e Sara, ou Sarai, se tornou a chamar-se Sara, que do hebraico, né, Sarai significava minha princesa, e Sara significa princesa, né, de uma maneira mais geral. Então a gente pode até fazer uma analogia, né, de que naquele momento Sara era a princesa de Abraão, vamos dizer assim, né? E naquela mudança, aquela tornada de chave, ela passa a ser também alguém de relevância maior, né? Ela passa a ter uma responsabilidade maior também, né? E com essa responsabilidade, Deus também trouxe uma promessa, né, de um filho, e algo que naturalmente, né, causa certo questionamento, né? Porque como que uma mulher já idosa, né, com 90 anos, poderia conceber, né, um filho? O Abraão também com 100 anos, né? Como que Deus faria isso? Mas quando se fala de Deus, né, a gente sabe que Deus pode todas as coisas, né? E interessante que na Bíblia a gente vê não tem maquiagem, né? A Bíblia mostra com os defeitos, né? Porque Abraão, por exemplo, foi incrédulo, né? Ele riu, ele achou
aquilo, né, infactível. Como ele até se questionou, como que eu vou gerar, né, com 100 anos? No capítulo 18 mais à frente também, a Sara também passa por este mesmo questionamento, né, quando chega aqueles 3 anjos do Senhor para falar com eles. Sara também riu, né? E o Senhor então cobrou, né? Por que ris, né? E é nesses momentos que a gente precisa confiar em Deus, né? A gente precisa ter a confiança, lembrar das coisas que a gente já recebeu, né? Tantas coisas boas que Deus já fez com a gente. No caso de Abraão e de Sara, né? Eles saíram da sua terra, né? Foram para uma terra que Deus preparou, e a gente precisa lembrar, né? A gente precisa lembrar daquelas coisas que Deus fez, porque sabemos que coisas ainda maiores Deus pode fazer, né? E quando a gente pensa, né, que, mas era Sara, era Abraão, né? Eu sou só o Emerson, né? Eu não tenho a mesma experiência que Abraão, né? 100 anos de experiência, né? Muita intimidade com Deus também, né? Mas a gente também pode ter isso, né? A gente também pode ter intimidade com Deus, a gente também pode buscar, mesmo com as nossas imperfeições, assim como também, né? Muitas pessoas, né? A gente fala muito de personagem, né? Mas muitas pessoas da Bíblia, né, também passaram, né? Eles também tiveram as suas fraquezas, né? As suas dificuldades, os seus defeitos, né? O único perfeito na Bíblia inteira foi Jesus, né? Passando aqui pela terra. E a gente vê que os defeitos, né? A gente, claro, eu não gostaria de ficar falando tanto de defeito assim, né? Mas acho que é interessante para a gente também perceber que nós estamos na casa do Senhor por um motivo, né? A gente vem à casa do Senhor para cuidar dos nossos erros, das nossas enfermidades físicas e principalmente espirituais, né? É fato que o mundo inteiro é doente, né? Todas as pessoas no mundo são doentes, espiritualmente falando. Mas por isso que nós precisamos ir para o hospital, que é a igreja, né? A igreja é o hospital de Cristo, né? Ela que nos faz o tratamento, aquele tratamento contínuo. E esse tratamento é para o resto da nossa vida, né? A gente não pode falhar nesse tratamento, né? Ele tem consequências negativas na nossa vida, quando a gente desleixa, quando a gente deixa de lado, né? É engraçado assim que existe até um ditado, né, que quem não vai no médico não fica doente, né? Mas aí a gente, olha para pessoas na rua aí assim, né, que não tem Jesus, né, e vê, aquela pessoa está bem, né? Mas às vezes é porque ela não foi no hospital, né? Ela não foi tratar, não foi fazer um exame, né? E a melhor forma da gente se conectar com Deus e descobrir, né, as nossas limitações. Hoje mesmo na nossa lição a gente estava falando sobre o autoconhecer-se, né, conhecer as suas limitações, as suas dificuldades, a fim até de eliminar a arrogância, né, e orgulhos, enfim, pensar de si mesmo além do que é, né, como diz em Romanos 12. E na igreja a gente pode, né, exercitar isso, né, a gente pode conhecer mais a si, né, quando a gente se coloca na presença de Deus, no momento de oração. Muitas vezes, irmãos, quando a gente ora, a gente se derrama e Deus, né, coloca no nosso coração.
porque a gente está em contato com Ele naquele momento. Ele coloca no nosso coração coisas que a gente às vezes está com o coração duro, né, coração de pedra, e a gente não aceita a não ser neste momento, né? Em algumas ocasiões já, né? Estava meio atribulado, enfim, com alguma dificuldade, e graças a Deus, né, o Espírito colocou no meu coração de orar, né? Mesmo no momento em que, poxa, eu estou bravo, enfim, aí é que Deus se afastaria mais de mim, né? Mas não, a gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que aproximar-se de Deus, né? Principalmente nesses momentos, né? E na oração é que a resposta, na oração mesmo, a solução veio, né? E muitas vezes a solução está em a gente se dobrar, né? Nós tirarmos, né, de nós mesmos aquela razão, a prepotência, tudo aquilo que vem, né, da natureza humana. Então, nós precisamos confiar em Deus nesses momentos também, principalmente, né, principalmente nesses momentos. E a gente vê que em algumas ocasiões, né, por exemplo, quando eles estavam a caminho, né, da terra e passaram pelo Egito, houve ali um erro muito grande, né, da mentira para com o rei do Egito, enfim, o faraó. E aquilo trouxe consequências negativas, né, dentro da família. Então a gente precisa ter a ciência de cumprir com a palavra do Senhor, né? E parte dessas consequências, né, elas se dão com as pessoas em nossa volta, né? Eu estava lembrando também, quando estava fazendo a leitura e preparando essa mensagem, de uma mensagem que foi pregada aqui há uns domingos atrás sobre os discípulos de Emaús, que o pastor pregou um domingo à noite. Quando Jesus, né, se encontra com aqueles dois homens, e eles estavam extremamente negativos, né? Eles não estavam assim com esperança, eles estavam derrotados, né? E Jesus cobrou eles, né? Poxa, mas e as promessas, né? A profecia, né? Desde de Abraão, vocês não vão lembrar disso também, né? A gente precisa ter a nossa mente bem firme, as promessas que nós recebemos, as bênçãos que Deus nos deu, né? E aí, quando eles perceberam isso, Jesus já tinha ido embora, né? Mas pelo menos Jesus conseguiu mudar aquele ambiente, né? Que nós também possamos mudar o ambiente, né? Da forma que Jesus mudou, não da forma que aqueles dois estavam, né? Entre si, estava um ambiente muito negativo ali, né? Eles estavam totalmente incrédulos, já derrotados, né? Mas que a gente, quando chegar no ambiente, também possa trazer paz, trazer esperança, né? Trazer a presença de Deus. Glória a Deus por isso. E aí, então, a gente pode ver que Sara, né, depois que apesar, né, de todas as dificuldades e pessoalmente falando mesmo, da incredulidade, mesmo assim Deus a honrou, né? A gente vê que na hora ali que Abraão recebeu a promessa, ele tentou até dar uma solução, né? Dizer que o outro filho seria uma bênção, né? Mas Deus tinha um plano já, além daquilo que Abraão, né, esperava. A gente pode muitas vezes não entender, né, o que Deus quer na nossa vida e até achar algum atalho, um outro caminho, né? Mas a gente precisa, na verdade, confiar na palavra de Deus, né? Sem desvios, sem atalhos, sem outras soluções da nossa cabeça, né? Porque Deus sabe do amanhã.
Deus sabe o que é melhor para nós também, e a gente basta apenas confiar nele, né? E todos nós temos muitas maravilhas que podemos contar, né, de coisas que aconteceram na nossa vida. Uma que eu sempre vou lembrar é a do meu sobrinho, né, que a igreja aqui ajudou muito, né, em orações, e que há um ano atrás ele nasceu são, né, 100% saudável, graças a Deus por isso, apesar de todos os laudos médicos, né, porque hoje a medicina é muito avançada, né, então é possível acompanhar, né, e saber com antecedência vários problemas, né, mas graças a Deus foi uma surpresa para os médicos. Todos eles ficaram sem reação naquele momento que a criança nasceu. Parecia que não era a mesma criança que estava nos exames, né, palavras deles. E assim, é uma alegria muito grande, né, a gente poder vivenciar isso nos dias de hoje, né. Não é só no tempo da Bíblia que milagres acontecem. Nos dias de hoje também nós temos testemunhos para dar, né? E a gente precisa lembrar, quando Deus nos der uma palavra de que tal coisa maravilhosa vai acontecer na nossa vida, nós temos que confiar, né? Mas para isso também nós temos que estar na presença de Deus, né? Buscando ao Senhor, buscando o direcionamento dele e confiando, né? Sempre em oração e sempre em comunhão com Deus. E graças a Deus Sara teve essa bênção, né, de nascer o seu filho Isaac, e ela foi um exemplo, né, para todas as mulheres crentes, né, a partir de então, né, próprio no Novo Testamento, né, o apóstolo Pedro, ele também testemunha, né, de Sara como exemplo, né, como esposa e mãe e mulher crente, principalmente, né, se tornou a princesa, né. Então, assim, graças a Deus por isso, que nós venhamos também aprender com o exemplo de Sara, né, que apesar de ter falhado, né, ela falhou em ter duvidado, né, e riu, mas mesmo assim ela cumpriu, né, ela se manteve e Deus honrou, né, graças a Deus por isso. Eu agradeço essa oportunidade que me foi dada, peço que os irmãos continuem orando por mim e consegui, graças a Deus. Graças a Deus por isso, amém. Para você?